Seja bem-vindo à quarta temporada do Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do Ibrachina e da Sebra ONU. No programa de hoje, vamos falar sobre o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Nossa convidada é a juíza Renata Gil de Alcântara Videira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Também sou coordenador deste programa com Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análise sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do Ibrachina, da APEC e da Sebra ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Assista agora a entrevista completa. Dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Temos como os coordenadores ministro Guilherme Caputo Bastos, presidente da ANDD, e também o professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. Hoje dou as boas-vindas à nossa convidada especial, doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, e desde já passo a palavra ao nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo. Olá a todos que nos acompanham nas redes sociais do Instituto Sociocultural Brasil-China. Hoje fica fácil fazer a apresentação da doutora Renata Gil, porque é a presidente de todos nós. É uma presidente com muita eficiência e com muito trabalho junto à Associação dos Magistrados Brasileiros, e que hoje conta com talvez aí uns 15 mil magistrados sob a sua supervisão, e a doutora Renata Gil tem colocado a magistratura sempre numa situação de destaque, chamando a atenção para as questões particulares que envolvem a magistratura, e por isso lhe somos sempre muito gratos. E, sobretudo, hoje, porque irá nos trazer um assunto dos mais relevantes para qualquer país deste mundo, que é os temas vinculados à corrupção, vinculados à lavagem de dinheiro, ou seja, questões próprias, típicas, infelizmente, dos nossos dias e que nos aflige tanto já nessas condições econômicas combalidas e precisando fazer, muitas vezes, frente a assuntos, a coisas que acontecem repentinamente e que, ainda assim, mesmo nesses períodos de maior turbulência econômica, ainda se vê questões dessa natureza surgindo. Então, a doutora Renata Gil trará noções sobre esses assuntos, o que será de extrema importância para todos nós. E, desde logo, então, doutora Renata, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu, do professor Paulo e do presidente Thomas. Seja bem-vinda e fique bastante à vontade aí para a sua reflexão. Muito obrigado. Olá, eu queria cumprimentar a todos na pessoa do nosso presidente do Ibrachina, o nosso querido Thomas, né, que tem feito um trabalho ímpar aí, levando o Instituto a diversas instituições, de braços dados com a sociedade e trabalhando de uma forma muito eficiente na informação, né, e na formação jurídica de todos. O número de pessoas que assistem aos programas já indica a importância desse programa, e eu queria muito deixar registrado aqui o meu apreço ao ministro Guilherme Caputo, que também é um homem público e que tem se dedicado muito a temas relevantes na sociedade brasileira e, portanto, desenvolvido um trabalho pleno no Instituto, no Ibrachina, muito me orgulhando de estar levando a visão da magistratura que eu represento hoje, né? A AMB é uma entidade que tem 70 anos de existência, eu fui a primeira mulher a presidi-la, mas vou falar aqui hoje, não dos assuntos associativos, né, professor Paulo fez, mas vou falar sobre um tema que muito me agrada e que é a minha tese, né, de mestrado, que eu estou desenvolvendo,
e que é o meu instrumento de trabalho há muitos anos como juíza que sou, criminal, no Rio de Janeiro, há 23 anos, na 40ª Vara Criminal, onde eu comecei, de verdade, os estudos do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E por que esse tema tanto nos interessa, né? E tanto é debate nos jornais, todo dia a gente lê alguma coisa sobre corrupção e lavagem de dinheiro? Porque as estatísticas que são apresentadas pelos órgãos oficiais são muito cruéis com relação a esse tipo de prática nos países, e são práticas que acabam levando exatamente ao empobrecimento da população e também à supressão de suas garantias fundamentais, porque quando a gente desvia dinheiro público, a gente tira dinheiro da educação, a gente tira dinheiro da saúde, né? A gente tira dinheiro de áreas que são fundamentais à subsistência e à própria dignidade do ser humano. Eu costumo trazer alguns números que me assustam. Um dado realizado pela Fiesp, um estudo estimou que o custo médio anual da corrupção do Brasil está entre 1,38% e 2,3% do PIB brasileiro. Imaginem a quantidade de recursos públicos que são efetivamente desviados, algo em torno de 102 bilhões e 170 bilhões. Quando a gente fica pensando em reforma administrativa, em reforma tributária, né, para angariar alguns poucos bilhões, e a gente enxerga esse número assustador de centenas de bilhões que são desviados ilegalmente, levados para paraísos fiscais, através de empresas offshore e através de outros mecanismos modernos, né, e nem tão mais modernos assim, como as criptomoedas, a gente fica pensando o que a gente pode fazer como nação para interromper esse ciclo de criminalidade, que é uma criminalidade cruel, né, que retira exatamente da população aquilo que ela mais precisa. O Brasil é o 4º país mais corrupto do mundo, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Além de ocupar essa posição entre 180 países, é o 106º lugar, segundo o relatório de 2020 da Transparência Internacional, a gente ainda sente de forma muito presente a corrupção aqui no nosso país, e é por isso que a gente hoje trabalha firmemente para a reversão desses quadros. Eu vou fazer uma breve contextualização de como o Brasil enfrenta a corrupção e a lavagem de dinheiro, e quero dizer por que esses dois institutos estão tão ligados, de forma umbilical, eu diria. A corrupção, ela consegue se manter viva através da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ela dá aquela aparência de licitude, aquele desvio, né, aquela corrupção que foi praticada, e, portanto, hoje o Brasil conseguiu se colocar dentro das regras internacionais de combate à corrupção porque tem combatido de forma eficiente também a lavagem de dinheiro. Estamos num patamar que queremos? Não. Estamos muito distantes, até porque a gente dá passos à frente e passos atrás. E a Lava Jato, que é uma operação que todos nós conhecemos de forma até profunda, porque todos os debates acerca da Lava Jato são discutidos em todas as redes de televisão, nas redes sociais, né, e com comentaristas de todos os espectros, até pessoas da sociedade já comentam, né, os passos da Lava Jato. A Lava Jato ela foi muito importante para esse fortalecimento do sistema anticorrupção e antilavagem do Brasil, mas ela sofreu um golpe, o sistema sofreu um golpe bastante duro em razão das consequências dos acertos e desacertos da Lava Jato, porque tanto os acertos como os desacertos geraram incômodos políticos, né, incômodos no meio social mais elevado do Brasil. Isso gerou a tentativa de algumas alterações na legislação brasileira, como aconteceu recentemente, né? Eu não sei se todos aqui acompanham, a gente teve uma tentativa de modificação da legislação brasileira de lavagem de dinheiro, que ainda não foi bem sucedida, montou-se uma comissão, mas a gente vai falar exatamente disso mais à frente.
É importante ser dito que essa expressão lavagem de dinheiro se originou nos Estados Unidos, né, o money laundering, né, a lavagem do dinheiro, em alusão às lavanderias da cidade de Chicago, que a partir de 1920 passaram a ser utilizadas por gangsters para ocultar a origem dos recursos arrecadados com a venda ilegal de drogas e bebidas. Então, eles usavam aquele dinheiro dentro dessas lavanderias e, por isso, surgiu esse nome que me parece até muito apropriado, né? Porque a gente limpa esse dinheiro, lava esse dinheiro, né? Para tornar esse dinheiro branco, que é alguma coisa que a gente nem deve usar mais. A gente não tem usado mais essa expressão branqueamento em razão das questões, né, de combate à discriminação, né, racial, mas é fato que, por exemplo, em países como Angola, a gente usa ainda branqueamento, né, em alusão a essa lavagem de dinheiro. O tema ganhou muita importância e notoriedade com o Money Laundering Control Act, da legislação norte-americana, em 1986, que criminalizou a lavagem de capitais e influenciou a política criminal de combate à lavagem no contexto internacional. Em virtude dessa sucessão de fatos, em dezembro de 88, despertou-se uma grande movimentação internacional no combate à lavagem, e esse estado de coisas resultou na Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, no qual os Estados signatários se comprometeram a adotar as medidas necessárias para tipificar em seus ordenamentos jurídicos a ocultação ou encobrimento da natureza, origem, localização, destino, movimentação ou propriedade dos bens oriundos do tráfico de drogas. Então, começou tudo com o tráfico de entorpecentes. As primeiras legislações acerca do tema passaram a criminalizar a lavagem de dinheiro, restringindo-se os recursos provenientes do tráfico. Mais adiante, observou-se que a lavagem também era muito empregada no âmbito de outras infrações penais, tanto crimes como contravenções, além do tráfico. E aí veio uma segunda onda legislativa que ampliou o rol de infrações penais antecedentes ao crime de lavagem de capitais. E é nessa onda que se inseriu a primeira legislação brasileira, que é a Lei 9.613, de 1988, que foi alterada, mas essa lei ela veio como esse marco legislativo ao dispor sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Apesar da Lei 9.613 ter ampliado o crime de lavagem por não ter se restringido somente ao tráfico de drogas, ela estabeleceu um rol de crimes antecedentes graves, que é um rol numerus clausus, né? Aquele rol que é taxativo e que são capazes de gerar ativos passíveis de ocultação de simulação, como, por exemplo, o roubo, o estelionato. Então, a nossa lei é tida como uma lei de segunda geração, essa Lei 9.613, porque ela não se restringiu ao tráfico, mas ela criou um rol de crimes graves, mas um rol que é taxativo, ou seja, aquilo que não estiver lá não pode ser considerado crime antecedente à lavagem de dinheiro. Mas, em consonância com as regulamentações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que é esse órgão chamado GAFI, esse órgão que tem sede na França e que cuida de todo o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no mundo, esse órgão ele cria metas e ações que devem ser implementadas pelos países, mas cobra também que essas ações sejam cumpridas. O GAFI ele avalia e analisa os países e é muito responsável pela legislação internacional. Ele cria recomendações, que hoje são 40 recomendações, e o intuito desse organismo intergovernamental é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem e ao financiamento ao terrorismo. Esse órgão ele fez surgir essa terceira onda legislativa no Brasil, que estabeleceu de modo aberto a punição de atos de ocultação e dissimulação de recursos provenientes de qualquer infração penal, crime ou contravenção. Então, nesse modelo que foi recomendado pelo GAFI, o Brasil trouxe a Lei 12.683 no ano de 2012,
que passou a punir com penas de 3 anos de reclusão a 10 anos e multa o ato de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de qualquer infração penal. Essa lei trouxe importantes avanços que, para além da extinção do rol taxativo, como eu disse, aquele rol taxativo de 1998, ela trouxe, por exemplo, a punição da lavagem com base no dolo eventual. E essa importante modificação trouxe maior efetividade à persecução criminal. Então, por quê? Porque o conhecimento da origem ilícita dos bens e valores é um elemento de muito difícil comprovação prática na ordem jurídica. E a sua integração ao tipo penal serviria de escudo às condenações. Então, nesses casos, a gente aplica a teoria da cegueira deliberada, pela qual se permite a punição daquele que tem consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados, mas, mesmo assim, cria deliberadamente mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos. Por essa teoria, o agente renuncia à aquisição de um conhecimento hábil a subsidiar a imputação dolosa de um crime e responde por ele como se ele tivesse conhecimento pleno desse crime. Ela trouxe uma outra modificação importante, a Lei 2.683, que é o aperfeiçoamento das medidas assecuratórias. Que medidas assecuratórias são essas? São medidas que garantem a não satisfação daquele desejo com a prática do crime da lavagem de dinheiro. Então, permite-se ao juiz, ouvido ao Ministério Público, a decretação de qualquer medida assecuratória, podendo atingir os bens em nome do investigado ou acusado, assim como em nome de terceiras pessoas, pessoas interpostas, né, que seriam aqueles laranjas que são muito utilizados para a prática da lavagem, desde que possuam ligação com essas infrações penais. A gente sabe que uma das medidas elementares no combate à criminalidade organizada e à lavagem de dinheiro diz respeito ao bloqueio de bens e valores à disposição das organizações criminosas. Por quê? Porque com isso se interrompe aquele ciclo vicioso do financiamento das atividades ilegais. Sem recurso para pagar os seus membros e a cooptar agentes públicos, a tendência natural é a desarticulação, a desestruturação dessas organizações delitivas. Então, nesse aspecto, o GAFI tem uma preocupação grande, e o Brasil incorporou essa preocupação na questão das medidas assecuratórias. E a gente também ampliou, com a Lei 2.863, o rol de pessoas físicas e jurídicas obrigadas a colaborar com as autoridades competentes. E isso tem sido bastante relevante no Brasil, segundo os dados do próprio COAF, que é essa unidade de inteligência financeira em cada país, e no Brasil ela tem o nome de COAF, voltou atrás com o nome, mas ela é uma unidade de inteligência financeira que dá os alertas às autoridades públicas no sentido de eventual prática de lavagem de dinheiro. E esses alertas são enviados à Polícia Federal, às polícias dos estados e aos ministérios públicos, que captam essas informações e passam, então, a investigar. No Brasil, a gente tem um rol de PEPs, que são pessoas publicamente expostas. Nós, magistrados, por exemplo, somos, o ministro Caputo. Então, todo o nosso patrimônio é fiscalizado, toda a nossa movimentação financeira é fiscalizada. Os políticos, no outro dia, eu conversava com um deputado, presidente da Comissão da Reforma Administrativa, muito amigo, e ele me dizia que hoje ele tem dificuldade de fazer pagamentos com a conta corrente dele, de abrir contas em banco, porque ele é uma pessoa politicamente exposta e extremamente exposta, segundo diz ele, porque todo deputado, todo parlamentar tem muitos olhos, né, do sistema financeiro voltados para as suas
atividades financeiras, ainda que pessoais, que particulares. Então, por exemplo, as verbas parlamentares que são recebidas, eles têm todo um sistema hoje de cômputo dessas verbas, exatamente porque são pessoas politicamente expostas e porque estão sujeitas a toda a fiscalização da Receita Federal e do COAF. Então, esses aperfeiçoamentos todos legislativos que foram propulsionados muito em razão, senhoras e senhores, ministro Caputo, Paulo, em razão de um instrumento que poucos brasileiros conhecem, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. E que estratégia é essa? Essa estratégia é uma estratégia antiga, ela foi criada no ano de 2003, e ela coloca, sentados numa mesma mesa, de forma simbólica e de forma, na verdade, realista também, todas as autoridades do país responsáveis pela apuração e investigação dessas práticas ilícitas. E quem são essas autoridades? Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, magistraturas, Ministério Público, Receita Federal, SUSEP, CVM, né, e tantas outras entidades, Secretaria de Assuntos Legislativos da Presidência da República, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Todas essas entidades, durante um ano, precisam executar as metas traçadas nessa estratégia, com o desenvolvimento do sistema anti-lavagem e de financiamento ao terrorismo do país. E de acordo com que princípios? De acordo com os princípios que são entabulados, estabelecidos pelo GAFI, através das suas 40 recomendações. E se o Brasil, ele é subscritor dos tratados internacionais mais importantes, né? A Convenção de Mérida, a Convenção de Viena, todas essas convenções importantes no combate à criminalidade organizada, ao tráfico ilícito de entorpecentes. A partir desses diplomas legais, o GAFI traça as metas e essa estratégia organiza o cumprimento dessas metas no Estado brasileiro desde o ano de 2003. Eu tenho a honra de ter sido a primeira juíza estadual a compor essa estratégia nacional no ano de 2008, quando, trabalhando na minha vara criminal, que eu disse aos senhores que eu trabalho há 23 anos, a 40ª vara criminal da comarca da capital do Rio de Janeiro, eu me deparei com inúmeros processos criminais envolvendo lavagem de dinheiro, corrupção de agentes políticos, e eu não conhecia os mecanismos para o bloqueio imediato de bens, para que esses bloqueios fossem efetivamente comunicados e que conseguissem interceptar o fluxo ilícito de dinheiro nessas contas bancárias, nessas operações financeiras. Eu busquei a estratégia, fui convidada para integrá-la e, por isso, eu me tornei tão fã e tão conhecedora desse sistema anti-lavagem brasileiro, do qual participaram pessoas importantes e que todos devem conhecer, como o ministro Sérgio Moro, né, como o juiz Fausto de Santos, juiz federal, todos que atuaram de uma forma bastante conhecida em várias operações, Operação Castelo de Areia, né, Mensalão, Operação Lava Jato. Esses instrumentos anti-lavagem que o Brasil já tinha à sua disposição foram muito utilizados nessas operações financeiras e muito em razão desse sistema jurídico que a gente tinha, a lei, né, a Lei 9.613, depois a Lei 12.683, e coordenados por essa estratégia nacional. Então, o que a estratégia faz? Ela cria essas metas para serem cumpridas. Então, por exemplo, o COAF tem que melhorar o seu sistema de comunicação ao Ministério Público, à Receita Federal de operações suspeitas, através de que métodos? O Conselho Nacional de Justiça precisa ter o seu banco de bens apreendidos mais nacionalizado e consultado de uma forma mais simples e acessado de uma forma mais simples. Como é que se trabalha? E a estratégia vai traçando todas essas metas. Ao final de um ano, todas essas metas que são trabalhadas em grupos, em subgrupos, são apresentadas numa grande plenária e o Brasil, então, avança comunicando ao GAFI essas metas e o cumprimento dessas metas.
A gente ainda tem uma deficiência muito grande no combate ao terrorismo e ao financiamento ao terrorismo, porque o Brasil sempre foi tido como um país que não era local, né, de prática desses crimes. Mas o Brasil, pelo seu afrouxamento com relação à fiscalização das suas fronteiras e também aos mecanismos internos, e hoje também isso não é uma característica só do Brasil, porque o uso de criptomoedas e todos esses sistemas facilita muito a ação das organizações criminosas, mas o Brasil, por esse afrouxamento de fronteiras, ele tem aqui, sim, funcionando grandes dutos, grandes canais de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, né? A gente sabe que organizações como a Al-Qaeda e outras, Estado Islâmico, têm braços já atuando no Brasil, inclusive com adeptos brasileiros, né? Isso tudo tem sido apurado pelas delegacias de informática, pelos órgãos responsáveis por essa parte digital no Brasil, e me assusta quando eu vejo, né, quantos jovens estão envolvidos nessas práticas. Então, o Brasil hoje precisa produzir material e precisa produzir conhecimento com relação a essa área. A gente já tem grandes juristas trabalhando sobre esse tema, Renê de Souza, que é um promotor de justiça de Goiás. A gente tem o Francisco Cardoso, que é um grande especialista, formado agora por Salamanca, nesse combate a criptomoedas, ao financiamento ao terrorismo e a essa comunicação que esses institutos têm hoje com o cenário da criminalidade organizada no Brasil e até mesmo com o tráfico de entorpecentes. E aí que entrou a Renata nessa história toda da estratégia, porque eu tinha muitas organizações criminosas, facções criminosas no Rio de Janeiro, que trabalhavam com esquemas bastante organizados, não elaborados, mas eu diria organizados, de lavagem de dinheiro, e eu senti necessidade de fazer com que esses esquemas fossem desarmados. A ENCLA, essa estratégia, ela é responsável ainda por criação de treinamento a todos os operadores do direito, né, no Brasil, que trabalham com essa temática. Eles têm um programa nacional de capacitação e a ENCLA ainda instala os laboratórios de combate à lavagem de dinheiro, tanto nas polícias no Brasil, como nos ministérios públicos. E esses laboratórios, eles têm uns softwares que são muito complexos e que permitem desvelar todo o sistema de lavagem dessas organizações criminosas. Foi desse jeito que eu ingressei na ENCLA, usando o treinamento que eles fizeram, né, e dentro lá dos meus processos, me ajudaram, e usando esses softwares para que eu conseguisse desbaratar as atividades delituosas da ADA, dos Amigos, do Comando Vermelho, né, e de tantas outras subfacções que o Rio de Janeiro tem e que, por certo, hoje são utilizados na principal facção criminosa de entorpecentes no Brasil, que é o PCC. Então, esse contexto todo, por que eu digo isso? A gente enfatiza, né, as organizações criminosas que têm uma repercussão maior, mas a gente também tem, em crimes básicos, como o crime de tráfico de entorpecentes, essas organizações trabalhando e lavando dinheiro com aquele que é o lavador, as esposas dos traficantes que, por exemplo, usam suas contas bancárias para que o dinheiro passe, né, a compra dos bens para tornar esses bens lícitos, bens que eram oriundos de dinheiro vivo do tráfico, são aplicados no mercado imobiliário, são aplicados na compra de produtos de luxo. Eu digo que a lavagem de dinheiro ela é um crime que deixa vestígio, né? Ela é aquela história antiga que a gente fala, né, do batom da cueca da traição, né, do homem com a mulher, porque o ser humano ele comete aquele pecadinho capital. Não sei se vocês sabem qual é o pecado capital que o ser humano comete com muita frequência, além do adultério, mas é a luxúria, né? E nós temos o hábito, todo aquele que lava dinheiro, né? Todo aquele que quer desviar dinheiro, ele quer ter bens de luxo. Então, ele compra o helicóptero, ele compra o avião,
ele compra a lancha de último modelo, geralmente aquelas lanchas que a gente vê ancoradas na marina, as maiores de não sei quantos mil pés, são as lanchas dos lavadores de dinheiro. Não estou dizendo que todas são, né, gente? Daqui a pouco estão me acusando aqui. Mas muitas, nos nossos processos criminais, a gente vê que muitas apreensões e busca e apreensões que nós fazemos são de bens suntuosos, né? Aquela casa gigantesca na Baía de Angra dos Reis, né? Era de um grande traficante. Eu não sei se vocês lembram, o Juan Carlos Abadia, aquele traficante famoso que o juiz Fausto de Santos fez leilão para vender, inclusive, as cuecas dele, né? Venderam tudo do Juan Carlos Abadia. Ele tinha uma casa comprada com dinheiro do tráfico de entorpecentes e lavado, portanto, esse dinheiro através de um papelzinho de pão. Ele comprou essa casa, na época, né, anos atrás, em 2008, por 4 milhões de reais, e essa era uma das casas mais suntuosas de um condomínio de luxo em Angra dos Reis. Então, esse é um crime que deixa muitos vestígios, mas é necessário que todas as autoridades estejam devidamente articuladas e organizadas para a busca desses vestígios no sentido da produção da prova. Porque é fácil você falar assim, todo mundo sabe que o Juan Carlos Abadia é traficante, que ele tinha aquela casa comprada no papel de pão mediante a lavagem de dinheiro. Tudo bem, mas como é que eu comprovo isso? Quais são as provas para esse contexto? E aí que vem a importância, né, das regras internacionais, vem a importância dessa legislação de terceira geração que o Brasil avançou. A gente, há bem pouco tempo atrás, como eu falei no início da nossa conversa, a gente até bem pouco tempo atrás teve uma tentativa, foi montada uma comissão de juristas, presidida inclusive pelo ministro Reinaldo, que é um ministro do STJ querido, um homem completamente sério, correto, e que tem feito um trabalho belíssimo na parte criminal no Superior Tribunal de Justiça, e tantos outros colegas, o desembargador Ney Belo e outros juristas que integraram, o ministro Saldanha, do meu estado, também querido amigo, integraram essa comissão de juristas para a alteração da lei de lavagem. E, no meu sentir, não tive essa conversa com eles ainda, porque a comissão foi desfeita muito recentemente, há coisa de 2 meses atrás, nós daríamos passos atrás no combate à lavagem, porque me pareceu que a orientação que queriam dar à comissão era de voltar com a legislação de rol taxativo, de tornar o crime de lavagem não mais independente, né? E a gente caminha com algumas decisões do Supremo nesse sentido, e por isso que a minha tese, que eu estou desenvolvendo no meu mestrado, é exatamente essa, mostrar como a autonomia do delito de lavagem é importante para o combate à corrupção, especialmente nesse país, com esses índices todos que eu disse também no início da conversa. Mas tudo isso é muito importante para que a gente não dê passos atrás. E a comissão foi desfeita e, portanto, esse trabalho todo que foi feito pela comissão ainda não foi disponibilizado, mas dizem que será encaminhado para fins acadêmicos. Eu tenho muita curiosidade de saber o que foi produzido, mas nós trabalhamos, ministro Caputo, Paulo e Thomas, trabalhamos de uma forma muito firme para que o Brasil, ao invés de voltar atrás, de retroceder, que o Brasil caminhe à frente, né? E para caminhar à frente é preciso que ele utilize todos aqueles mecanismos que estão nas 40 recomendações do GAFI. E muito importante no contexto nacional é que a gente tenha um instituto bastante eficiente na administração dos bens apreendidos. Muito foi comentado no processo da Operação Lava Jato, que teve aí, né, a suspeição do ministro Sérgio Moro reconhecida, que teve algumas irregularidades reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, mas que foram reconhecidas, é importante que se diga, somente após 5 anos e após confirmações de todas as cortes, né, TRF4, o STJ e até mesmo confirmações do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos avanços e tivemos também, hoje, algumas modificações nessa interpretação das leis, mas é importante que se diga que a gente ainda precisa caminhar, além do fortalecimento da autonomia dos delitos antecedentes e também da corrupção e dessa autonomia da lavagem de dinheiro, pela aplicação segura
das medidas assecuratórias que são previstas na legislação internacional e que já foram internalizadas pelo Brasil. Então, todos aqueles institutos, né, o Instituto da Colaboração Premiada, o Instituto da Infiltração de Agentes e tantos outros institutos que são do bloqueio ou congelamento de bens, esses institutos ainda precisam ser melhor depurados, porque a gente tem o desfazimento muito constante deles por decisões judiciais. Isso gera um ambiente de insegurança jurídica que não é saudável nem para as avaliações que o Brasil sofre, e hoje a principal avaliação que o Brasil terá do GAFI é com relação à efetividade e a risco do seu sistema anti-lavagem. Então, é importante que a gente esteja com essa efetividade consolidada pelo sistema de justiça. A gente precisa entregar também para a sociedade, né? Não precisa só entregar para o GAFI, mas entregar para a sociedade essa sensação de que os processos têm começo, meio e fim e que aqueles bens, né, que são apreendidos são devolvidos à sociedade. Por isso que é importante, a gente tem alguns modelos de administração de bens apreendidos, como o BIDEM, né, que foi aí pensado na Costa Rica, mas a gente ainda não tem no Brasil um modelo de administração e, por isso, senhoras e senhores, a gente às vezes vê alguns desvirtuamentos, né? O dinheiro fica apreendido em cofre na Justiça Federal e a gente teve um desvio no outro dia, né, de um agente da lei que desviou esse dinheiro para proveito próprio. A gente precisa ter realmente no Conselho Nacional um sistema eficiente de administração e que devolva à sociedade aquele dinheiro que foi desvirtuado em seu malefício. Um exemplo claro, já estou me encaminhando para o final, para que a gente tenha aqui algumas conversas e debates. A gente teve, por exemplo, eu tive um processo importante no Rio de Janeiro, na minha vara, em que a gente apreendeu diversos valores com uma organização criminosa que atuava dentro da fiscalização tributária no Rio de Janeiro. Esse dinheiro era desviado, né? Pessoas que eram fiscalizadas, empresários, ou eram fiscalizados a menor, ou tinham os autos de infração completamente descartados por esses fiscais de rendas. Esses fiscais tinham empresas offshore, desviavam o dinheiro para fora do país, usavam comunicações telefônicas para falar dos valores como bola de tênis, né, e tantos outros códigos que eles usavam. A gente conseguiu apreender com um deles, que era o principal fiscal de rendas, uma agenda que estava codificada, e nós conseguimos decodificar essa agenda no Ministério Público através da filha de uma funcionária que era campeã em Olimpíadas de Matemática, decodificar. Eles usavam para os números 0 a 9 letras com uma expressão chamada pomba feliz. Nós decodificamos isso e descobrimos os valores que eram operados por essa organização criminosa. Mas eu estou dizendo tudo isso porque nós encontramos em poder dessa organização criminosa bunker de dinheiro vivo, desvios de contas bancárias de laranjas, né, de parentes, e a gente bloqueava isso em tempo real. E a gente encontrou lanchas, né, e veículos blindados que eu, como magistrada na época, determinei que fossem entregues cautelarmente às forças de segurança pública. Então, os carros foram entregues para a unidade de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que cuidava da lavagem de dinheiro, e as lanchas eu destinei com a inscrição: lancha apreendida em processo judicial número tal para o patrulhamento da Baía de Angra dos Reis, onde havia uma grande circulação de drogas e armas, e essas lanchas foram consertadas. Isso tudo através de seguro, né, em procedimentos de compliance interno judicial que eu fazia dentro dos processos e que, portanto, reverti de forma cautelar diretamente para a sociedade. O mesmo eu fiz com uma outra operação criminal de apreensão de drogas e de dinheiro vivo com uma organização criminosa, cujo principal líder dizia para mim nas audiências: esse dinheiro não é meu. Aí eu falava: mas o dinheiro é de quem, então? Foi apreendido na casa da sua mãe,
dentro de um bunker, dentro de um piso. Não, não é meu, eu não sei de quem é. Alguém colocou o dinheiro lá, eu falei, bom, que bom, o dinheiro não é de ninguém, né? Então nós podemos destinar cautelarmente esse dinheiro para a Polícia Federal, que apreendeu o dinheiro, e com isso nós reformamos, antes das Olimpíadas, todo o parque da Praça Mauá da Polícia Federal, para que eles tivessem instrumentos de interceptação telefônica tão modernos como os que os traficantes e organizados criminosamente utilizavam. Com toda a reformulação, entregamos uma Polícia Federal renovada para a sociedade brasileira às vésperas das Olimpíadas no Rio, através de decisão cautelar. Então, todas essas medidas eu aprendi através desse sistema anti-lavagem e acredito que todos os brasileiros deveriam conhecer melhor, né, a ENCLA, as recomendações do GAFI e todos os organismos brasileiros que a gente tem de combate à corrupção e à lavagem. Eu termino a minha fala dizendo que eu confio muito nos organismos brasileiros. Eu acho que todo mundo fala que as instituições precisam ser fortes, mas eu acho que dentro de cada instituição e atrás de cada instituição estão homens probos e homens que fazem a diferença nesse contexto, e eu tenho orgulho de, no Brasil, pertencer ao Poder Judiciário, que tem feito o seu dever de casa de forma muito eficiente, e trabalhar de forma colaborativa com as polícias, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, controladorias, que são órgãos tão importantes nesse sistema de combate à corrupção dentro dos municípios, né, nos próprios estados. Eu agradeço mais uma vez, espero que eu tenha podido contribuir com a minha fala e fico à disposição aí dos senhores para qualquer intervenção. Presidente Renata Gil, foi efetivamente uma abordagem muito interessante e nos trouxe aí uma visão da magistrada que atuou efetivamente em casos concretos e me chamou a atenção. Não se faz nada sozinho, né? Mais uma vez. Esse sistema de colaboração entre todos esses órgãos é absolutamente necessário. Agora, sabe o que me chama muita atenção nessas questões de corrupção e lavagem de dinheiro? E que me deixa, assim, às vezes, sem resposta para alguns questionamentos, é a questão das criptomoedas. Porque, se além do adultério nós temos a luxúria, né, a ostentação, a pessoa necessariamente quer mostrar que tem poder através de bens, né, mais caros, tal. Muito bem, mas esses aparecem. A circulação de moeda em contas, mesmo que seja na conta de parentes, laranjas, enfim. É isso aí, Receita Federal, COAF, Polícia Federal. Hoje já se pensa, né, que se tem um instrumento. Agora, a criptomoeda, para mim, ela circula, não sei aonde, não se sabe aonde, ela não tem propriamente um banco central com regras de funcionamento, ela não tem assim um país onde já não está ali. Não, ela é uma coisa meio etérea. Aliás, tem uma criptomoeda muito valorizada, que é o Ethereum, né? Veio de uma própria empresa, enfim. Então, como é que vocês tratam efetivamente essa questão da criptomoeda Terra, Renata, que é uma coisa possível de ser enfrentada? Então, a criptomoeda ela é uma tecnologia recente, né, em nossa sociedade. Muita gente já utiliza, mas a gente tem hoje, é importante ser falado, a gente tem hoje um projeto de lei que está pensado ao PL 2303, que é o PL 2234, de autoria do deputado Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás, que majora até 2/3 a pena da lavagem de dinheiro, exatamente se a lavagem é motivada em razão da falta de controle sobre as transações envolvendo criptomoedas.
né? Então, isso é um paralelo importante com a utilização desses recursos tecnológicos nesse ambiente cibernético. E esse projeto destaca ainda o relatório da China Analysis, né? A empresa que pesquisa a análise de segurança em blockchain, que indica que 270 contas de criptomoedas são responsáveis pela conversão de 55% dos fundos ilícitos. Veja, ministro, a dimensão desse problema, né? E essas atividades, elas são realmente nefastas e são incontroláveis. Então, hoje, eu acho que já há todo um olhar, inclusive das delegacias, né, de combate a crimes digitais e das autoridades. Dentro dos ministérios públicos, a gente já tem grupos e forças-tarefa que trabalham só com essa vertente das criptomoedas, para que a gente siga esse rastro, que, na verdade, assim, na internet tudo tem rastro, e se a gente tem uma análise dessa, né, que já percebe como esse recurso é utilizado, a gente consegue chegar. Agora, muitas dessas empresas, é importante que se diga, elas estão localizadas em países que não se comprometem com o combate, países da Europa Oriental, né, que não se comprometem com o combate a essa criminalidade organizada e que funcionam como verdadeiros paraísos de criminalidade organizada. Então, as medidas, né, para bloqueio, para interrupção das atividades, elas são muito difíceis. Até mesmo no campo do financiamento ao terrorismo, a gente sabe que eles utilizam exatamente esses países porque não tem o controle e a gente não consegue chegar a esses autores, porque eles não precisam ser registrados, a gente não tem a trilha, né, a trilha digital. Então, eu não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas a gente já tem hoje toda uma força-tarefa com olhos voltados para isso e sabedores que é uma grande dificuldade porque estão em paraísos de criminalidade, situados em paraísos de criminalidade, e porque é uma forma de caminho de lavagem de dinheiro muito mais difícil de ser combatido e com dificuldade de comprovação. A prova que é o mais difícil nisso tudo. Muito obrigado, doutora Ataco. Agora passo aí aos coordenadores, aí, professor Paulo Feus, presidente Thomas. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pela aula, doutora Renata. Realmente, para nós ficou muito claro, né, essa forma, a importância do combate, efetivamente, a esse tipo de crime, principalmente a lavagem de dinheiro, desvio das verbas, efetivamente, quanto isso é prejudicial indiretamente ao país, direto e indiretamente. A minha pergunta, conforme Vossa Excelência foi conversando, a gente vai ficando com algumas dúvidas no ar, né? E aí vem um pouquinho a experiência de advogado. A minha pergunta, ela, assim, quando nós estamos tratando da lavagem de dinheiro, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, ela tem uma vertente, a gente consegue enxergar o bom e o mal de forma assim muito, muito rápida. Quando a gente trata de corrupção e envolve a vida empresarial, então quando você pega, por exemplo, uma empresa, ela tem o seu lado, eu vou usar uma expressão vulgar, ela tem o seu lado podre, mas ela tem o seu lado bom, quer dizer, ao mesmo tempo que ela pratica um fato ruim, que corrobora com a corrupção, ela também gera empregos, ela também gera outras atividades. Então, quando você tem uma disponibilidade de bens, por exemplo, de um grupo empresarial como esse, ele, em tese, você engessa todo o grupo e, de certa forma, pode até levar à bancarrota, ou então você começa a ter, conforme Vossa Excelência falou, várias decisões judiciais esparsas. Então, um juiz trabalhista que libera o dinheiro que está preso para pagar a verba trabalhista, um juiz civil que libera uma execução. Enfim, não seria ideal, por exemplo, se criar um juiz universal, exemplo da falência? Quer dizer, quando uma empresa entrasse num procedimento desse, ela entrar num juiz universal, que o mesmo juiz fosse separar o que é bom e o que é ruim, porque ela praticou corrupção, mas tem gente lá que, por exemplo, que prestou serviço que não participou disso, ele, de certa forma, e também fica sem receber porque o dinheiro está bloqueado. Não seria talvez uma forma ideal assim de se criar uma universalidade também, a mesma forma que se tem com o juízo
falimentar, se ter com uma empresa que se tenha declarado a sua disponibilidade de bens e contas, ter um juízo que fosse, olha, então agora aqui eu vou começar a separar para ver qual é o lado bom, qual é o lado ruim dessa moeda. Não sei, não sei se eu me fiz entender e se, de certa forma, se é viável uma situação como essa. Era isso só que eu tinha que comentar. Professor Paulo, super agradeço a sua pergunta. É por isso que o ambiente acadêmico, o ambiente de discussão, ele é sempre tão fértil, tão bom, né? Eu nunca tinha ouvido uma sugestão dessa, mas, na verdade, a gente, com o recrudescimento do combate à corrupção e à lavagem, a gente tem tido um número muito grande de empresas, né, que se veem envolvidas nisso, e isso tem um lado reverso muito ruim para a sociedade, que é exatamente o não funcionamento mais dessas empresas, a interrupção das suas atividades, o não pagamento dos seus ativos. Então, isso acontece muito na Justiça do Trabalho, né, ministro Caputo, essa preocupação com a preservação da atividade econômica. Então, eu nunca tinha pensado nessa sugestão, acho que é uma sugestão importante para a gente debater. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a gente ainda não tem um grupo de trabalho focado nessa parte do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, mas eu acho que esse deve ser um próximo passo que o Conselho deve atuar. O Conselho tem algumas diretrizes com relação a varas especializadas, né? Varas especializadas de crime organizado, varas especializadas de lavagem de dinheiro. Na Justiça Federal, a gente não teve muito bons resultados, porque houve muito conflito de competência, então isso bloqueou um pouco o andamento dos processos, mas com relação às varas de crime organizado, melhor. E talvez dentro dessa ótica, né, dessa especialização, a gente criar, sim, um juízo universal que possa cuidar desses valores. Eu acho que eu falei um pouco disso, né, na minha conversa com os senhores. É muito importante, tão importante quanto o combate, a você colocar, né, as pessoas respondendo criminalmente pelo desvio, você também reverter esse dinheiro, você saber administrar o dinheiro, pagar a quem é devido e não deixar que a empresa morra. Ela precisa ressurgir com os seus padrões de conformidade, que é o que a gente chama hoje de compliance, né? Muita gente não sabe o que é compliance. Compliance é essa conformidade com essas regras, né, éticas, morais e regras estabelecidas pela legislação brasileira e internacional, no sentido de você ter práticas que não propulsionem práticas criminosas dentro da empresa. Então, eu vou levar essa sugestão e já me surge aqui uma ideia de trabalhar num grupo de trabalho também no Conselho. Eu vou pedir lá ao ministro Fux, nosso querido ministro Fux, que tem sido incansável, tendo aqui todas as minhas homenagens a ele, para a gente já estar com enfoque nesse sentido, já que tantas operações aconteceram no Brasil e tantas empresas envolvidas e tentando, né, reverter esse quadro. Eu, no outro dia, só fugindo um pouco do assunto rapidamente, eu, no outro dia, estive em Minas, recebi uma homenagem linda na cidade de Mariana, e fiquei muito bem impressionada pelas autoridades, a autoridade municipal, pelo representante do governo do Estado e pelo próprio Tribunal de Justiça, que estavam relatando como, após aquele rompimento da barragem, aquela tragédia toda, eles estão tentando modificar a realidade daquela sociedade, construir novos acessos, né, de pontes, de estradas. Então, é a gente fazer do limão, né, uma limonada, aproveitar esse momento ruim e nefasto, e a gente rende toda a nossa solidariedade às famílias que sofreram tanto, que perderam seus entes queridos, e a irresponsabilidade naquele momento, mas a gente teve um ato ilícito praticado. O que fazer depois desse ato ilícito? O Brasil precisa pensar nisso. Então, acho muito boa a sugestão. Obrigado, Renata. Agora, querido Thomas. Obrigado, professor Paulo. Essa pergunta foi excelente. E também a pergunta do ministro Caputo Bastos, doutora Renata, se existe algum órgão internacional que tenha em mente essa questão de uma regulamentação internacional das criptomoedas. Porque eu sei que na China, a China recusou bitcoins e eles falaram assim, não, o bitcoins ele vem de um site ilegal, né? Ele iniciou-se num site ilegal de venda de armas, de tráfico, e nós não queremos o bitcoins como um instrumento, uma moeda eletrônica na China. Só que, ao mesmo tempo que eles falaram não queremos, eles criaram uma moeda eletrônica
via Banco Central da China. Então, eu acho que essa pergunta é interessante, porque se não seria necessário o Brasil, de repente, criar também uma moeda eletrônica via Banco Central, e através dos bancos centrais dos países existir um tratado internacional, pelo menos que tenha algumas normas, como soft law ou modelos de regulamentação que seja benéfico a todos os países, até com uma forma de tributação para os países. Eu não sei se existiria algum modelo nesse sentido. Eu sei que eu participava de uma comissão do IASP que tratava desse assunto, mas parou de se falar desse tema que é muito pertinente e atual nesse momento, doutora Renata. Nossa, outra intervenção, vocês três estão massacrando aí a debatedora com essas perguntas inteligentes e pertinentes. Essa questão da regulamentação das criptomoedas, ela é o grande desafio da humanidade. Não existe esse órgão internacional, né? Cada país está fazendo o seu arranjo. Fato é que, qual é o grande problema das criptomoedas? Que você converte dinheiro virtual, dinheiro digital, em dinheiro real, né? Tem identificação do seu usuário. Esse que é o grande problema. Por que a gente consegue rastrear o dinheiro, né, da lavagem? Porque a gente tem a identificação do titular da conta e tudo. Então, o grande desafio é esse, né? Você criar... Eu, por exemplo, essa ideia de criar uma criptomoeda pelo Banco Central, eu acho que ela não seria utilizada como ela é utilizada hoje, porque exatamente ela é utilizada para desviar, né, desse sistema legal, que nem sempre é um sistema legal de prevenção, mas é um sistema legal que torna aquela movimentação uma movimentação existente, né? Então, eu acho difícil que a gente consiga, nesse contexto nacional, mas eu sei que o GAFI começa a tratar desse tema na recomendação 15, que trata das novas tecnologias. A recomendação 15 do GAFI trata disso. E essa recomendação afirma que os países precisam definir uma autoridade central que funcione como órgão regulador e supervisor das atividades que envolvem criptoativos. Então, vejam que ele vai começar a criar um modelo, né, para regular esse setor, e não exatamente para fazer com que funcione, né, na sua órbita a criptomoeda. Isso é a contribuição que eu posso te dar, que é o que eu estudei recentemente sobre o tema. Obrigado, doutora Renata. Quero agradecer mais um programa Legal Talks, na coordenação do professor Paulo Feus e do ministro Guilherme Caputo Bastos. Agradeço a doutora Renata Gil pela brilhante palestra e declaro encerrado mais um programa Legal Talks de hoje. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela sua participação no nosso programa Legal Talks. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima.